Contando do tema e por causa da música, depois ele não deixa salvar, tem crédito de música. Deu certinho, Adri. E eu dei uma atrasadinha, né? E aí deu tempo. Oi, Bruna, boa noite. Silvia, boa noite. A gente vai dando tempo, o pessoal vai entrando. Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram e também no YouTube. Caio, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre, até deixei o tema aqui fixado, né? Como destravar sua vida através da constelação. Um tema mais provocativo também, né? Que essa coisa de destravar a vida, a gente vê muito nisso, né? Eu tenho até uma mentoria falando de destrave, né? Eu tenho uma mentoria falando de destrave a vida amorosa. Mas é sempre provocativo, né? Porque, na verdade, nenhuma técnica vai destravar para mim, né? Quem vai destravar sou eu. Então, sou eu que vou fazer as análises necessárias, né? Trabalhar meu inconsciente, trazer para o consciente para depois eu destravar. Mas a gente sempre tem ferramentas aí. Hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? Tem live, tem YouTube, tem tudo, né? Para a gente se desenvolver, para a gente ter mais conhecimento. Então, assim, hoje a gente está na melhor fase, digamos assim, para que a gente consiga trabalhar essas nossas questões aí, que são várias. Antes da gente começar, então o tema é como destravar a sua vida através da constelação. Então, lembrando que esse é o tema, vai guardando aí, sentindo esse tema aí dentro de você. Eu estava pensando antes de começar, né? Dentro das lives que eu tenho feito ultimamente, a gente falou um pouco sobre a nossa crença principal, né? A gente tem uma crença principal e dentro dessa crença que fica aí no nosso inconsciente, sabe, martelando o tempo inteiro, muitas vezes ela está conectada ainda na nossa criança. Então eu até falei umas lives passadas sobre a criança interior, que se fala muito da criança interior, mas a gente detalhou um pouquinho melhor isso. Então a gente fala dessa crença principal e da nossa criança, né? E aí eu estava pensando, assim, antes de entrar, em algumas coisas que acontecem. A gente tem a nossa crença principal, né? A nossa dinâmica principal, e muito atrelada da nossa criança, né? Eu estava numa situação específica, e como a gente volta para as dinâmicas que são conhecidas do nosso inconsciente, né? Então, vira e mexe, a gente volta para alguma questão, né? Então, às vezes a gente tem uma questão principal, por exemplo, não sou merecedor, né? Aí a gente fica martelando nessa crença interna, que é um negócio que parece que está lá, martelando em você, e aí sempre vem alguma situação para te colocar à prova. Talvez para você ir lá e ratificar essa crença para falar assim, não sou merecedor. Ou então assim, não sou merecedor de ter uma vida amorosa equilibrada, né? Minha vida amorosa, porque tem a ver com a coisa de sofrer. Então, de repente, sua crença principal é assim, está atrelada ao sofrimento, né? Tudo tem que ser pesado. Ou uma crença principal, como é o caso que eu estava me colocando aqui, né? Até falei da outra vez na live, né? Eu vim do ambiente onde era tudo muito certo, né? Tudo muito pesado também, mas assim, da gente ser moldado, né? De fazer tudo muito certo. É uma coisa meio inflexível, né? Tanto do meu próprio sistema familiar, né? Minha mãe está aqui, ela sabe disso, como também da estrutura que a gente vive, né? Então, vivi também numa religião restrita quando eu era criança, isso conta bastante porque é a nossa vivência, né? E vez ou outra, vem alguma pessoa, alguma situação que eu me encontro, onde eu entro numa situação parecida, né? E eu estava numa situação agora há pouco, assim, de uma situação que eu vi claramente isso, né? De uma inflexibilidade de uma outra pessoa, de uma ideia que eu tinha dado. E eu falei, olha que interessante, né? De novo, vindo essa dinâmica, né? Dinâmica da coisa, né? Tem que ser perfeito. Na verdade, o outro me mostrando isso, né? Que às vezes a gente pode ser flexível um pouco mais, que a coisa pode ser mais leve, né? Então vai ser natural, por exemplo, como eu vim muito desse lugar, eu atraí situações vez ou outra, embora eu já tenha trabalhado muito, né? Meu autoconhecimento, terapia, constelação, né, as minhas leituras e o meu trabalho faz isso, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar com isso e também entra dentro de mim. Só que vez ou outra a gente vai acessar alguma coisa que fala lá pra gente, fala assim, você não merece, é escassez, é difícil ganhar dinheiro, olha, tem que ser pesado, então assim, tem que sofrer para conseguir. Então às vezes vai vir alguma coisa em você aí te colocar à prova, né? E é a vida te mostrando muitas vezes assim, talvez, será que você já trabalhou tudo isso? Tem mais alguma coisa aí que você pode trabalhar? Às vezes só vem uma questão para você olhar para isso e falar, tá bom, agora eu posso fazer diferente. Agora eu sei lidar com essa situação. Então a gente vai, vez ou outra, chegar nessa situação. Vi do meu exemplo, tanto que por isso que eu atrasei um pouco, que eu fiquei, né, tentando resolver uma coisa, e eu falando, olha, de novo na dinâmica, né? Não vou entrar nos detalhes porque tem outras pessoas, né?
Mas eu vendo essa dinâmica veio muito claramente. E aí eu falei, tudo bem, atrasa um pouquinho a live e tá tudo certo. E a gente tem que, né, já tem que ir de acordo com a nossa essência, do nosso caminho, né, porque esse é o nosso caminho. Mas é bom a gente ter essa consciência. Tirei 2 cartinhas aqui antes da gente começar. Tirei primeira da constelação, ainda não abri. Essa daqui é da constelação. Olha só o que saiu. Saiu assim, ó. Eu sou pequeno ou pequena e você é grande. Quando você fala essa frase, eu sou pequeno ou sou pequena, você é grande, para quem que vem, né? De quem que a gente está falando? Pensa aí, tira a sua conclusão. Pensa aí a respeito. A outra carta foi essa, que interessante. Mais ou menos com o que eu falei ali, de uma outra forma, né? Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontados para nós mesmos. Não julgueis para não ser julgado. Foi bem isso que eu coloquei, né? Que nem a gente atrai uma situação, uma pessoa, e aí você fala assim, nossa, que pessoa difícil, né? Que pessoa ruim. E aí você tem que pensar, o que será que ainda tem meu que está me incomodando, né? Porque tem alguma coisa minha. Pode ser que não seja no mesmo grau já, pode ser que você já trabalhou muitas coisas, pode ser que seja um exercício para você olhar para você e falar, nossa, vamos fazer diferente agora? Você não precisa mais seguir esse caminho. Mas muitas vezes quando a gente está muito no julgamento é porque tem algo aí meu presente. E aqui a gente tem 2 relações de cartas, né? Eu sou pequeno, você é grande e essa carta do julgamento. Quando a gente tira essa frase sistêmica do eu sou pequeno, você é grande, geralmente é a questão pai e mãe. Então eu sou pequeno, né? Diante de vocês. Então os únicos que são maiores que nós são os nossos pais, que foram a fonte da vida, né? A gente teve um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, um pai e uma mãe para a gente nascer. Então eles são maiores que nós. Então a gente é pequeno, eles são grandes. Quando a gente tem situações desafiadoras com os nossos pais, e todo mundo tem, a gente facilmente entra no julgamento dos pais. Julgamento da história, julgamento porque ele foi assim, julgando o relacionamento dos pais, de casal, pai e mãe, julgando as atitudes. A gente entra muito facilmente nesse julgamento. Só que esse julgamento vai lembrar o quê? Que a gente é isso também. A gente está conectado. Se eu sou 50% pai, 50% mãe, isso é meu também. O que pode acontecer é, se eu tomo consciência e começo um processo de autodesenvolvimento, eu começo a sair de determinados padrões, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu começo a ressignificar minha própria história. Então esse é o ponto. Mas quando eu estou no julgamento, eu estou preso ainda na dinâmica. Pensa nisso. Quando eu estou no julgamento, eu estou preso na dinâmica. Mas agora quem está aqui na live, não tem muita gente, mas se conecta aqui ou escreve aqui para mim, qual que é a área que você sente hoje que está mais travada para você? Então, vamos lá, pode ser relacionamento, trabalho, né, ou profissão, financeiro, né? Então às vezes é questão financeira, ou é uma questão familiar mesmo, assim, de família, às vezes com a minha relação familiar ou com a família que eu construí. Qual que é a questão que em você ressoa quando a gente fala assim, olha, tem uma trava aqui, às vezes tem uma trava aqui. Todo mundo tem um pouco, né? Então, em algum setor, às vezes em todos. Às vezes a gente está num momento da vida que todos estão meio travados, tem alguma coisa. Às vezes eu estou bem na profissão, né? Ou no trabalho, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, que, vamos supor, né? A pessoa tem um trabalho que ela tem uma boa condição financeira, então tá bem, né? Ela fala assim, não tem um problema financeiro. Só que esse trabalho, às vezes, está deixando ela infeliz por alguma razão. Então tem algo ali que está meio travado. Então por mais que você receba, você tem uma trava aqui. Às vezes está numa trava de um relacionamento. Então o relacionamento está meio parado por alguma questão, deu uma travada e você não consegue ir adiante. Ou então você até identifica, né? Você está passando um relacionamento onde tem aí, né, uma coisa desequilibrada, um certo abuso, né? E às vezes a gente está nesse lugar, tá? Então eu atendo muitas pessoas, né? Então vem muitas questões de relacionamento, vem muitas questões profissionais, de trabalho, questões financeiras. Eu vejo que essas são as principais. Sente aí dentro de você, se quiser escrever, pode escrever. Qual que é a área, né? Pensa aqui, ó, aqui, que você, talvez, travado é muito forte a palavra, mas qual que é a área que vem para você, que você talvez tenha que olhar? Então sente, né? Qual que é a área que vem primeiro? Então, relacionamento afetivo, sente aí. Financeiro, né? O dinheiro, prosperidade. É o trabalho, é a profissão,
é a família. Às vezes a gente pode estender um pouco, pode ir nas amizades, né? Outros tipos de relacionamento. Sente aí dentro de você. Então, como que ressoa para você? Sente qual que é a área da sua vida que talvez você precisa dar um pouquinho de atenção, tá? Isso é um exercício que a gente faz. Uma coisa que eu também acho importante a gente falar, que a gente quando a gente analisa saúde, né, a gente tem até um termo que fala que a gente é biopsicossocial. Então, a gente o que eu costumo falar? Que a gente é uma somatória de coisas. Então, às vezes a vida está um pouco travada em determinada situação, porque eu não estou olhando direito para a minha saúde física, para o meu corpo. Então, minha alimentação, exercício, sono. Então, às vezes eu estou ali também um pouco preso, porque tem uma questão física que eu preciso olhar. Psico, né? Então, emocional, que entra um pouco nisso que a gente está falando aqui, né? Que eu ainda preciso controlar minhas emoções, preciso trabalhar mais as emoções. E o social, da onde que eu vim, né? Então, às vezes, onde eu estou vivendo, ou no momento que eu me encontro, vamos dar o exemplo de trabalho. Às vezes, naquele trabalho, naquele momento, eu preciso estar naquele trabalho. Então, porque hoje eu preciso por conta de sobrevivência mesmo. Então, são vários fatores. Eu preciso olhar, né? Será que é o ambiente que eu estou? Às vezes o ambiente, além de ambiente, vai mais, né? Às vezes eu estou vivendo ali, deixando a vida me levar. Esse é o social, às vezes, tá? Então, o modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, às vezes eu também tô nisso, né? Tô lá deixando a vida me levar, tô deixando as coisas acontecerem, porque talvez na minha família sempre foi assim, porque onde eu moro é assim, porque nas redes sociais todo mundo faz desse jeito. Então, a gente tem essa questão, a gente precisa olhar para isso. Outra coisa que eu incluo nesse processo do biopsicossocial é espiritual. Eu tô fazendo um trabalho junto com o Instituto Sistêmica, né? É um trabalho nas empresas. Então, eu tenho acompanhado, né, uns trabalhos presenciais para uns líderes em empresas. E a gente está trabalhando ali na First, que é uma empresa do Grupo Santander. E eu vi, e um dos feedbacks que uma das pessoas deu ali naquele momento foi que, isso aqui está muito espiritual, aquele treinamento, porque o treinamento tem uma base sistêmica, né? E eu achei engraçado, né, curioso a pessoa falar isso, né? Como que fica? As pessoas parecem que têm um certo medo, receio, né? Não, isso é espiritual, isso aqui está separado, né? E eu tô lendo um livro, comecei agora, eu não tive tempo de continuar, tô no primeiro capítulo, mas ele fala, né? Ele fala, o que é espiritual? Ele fala, o espírito vem do latim spiritus, que na tradução do termo grego pneuma significa respirar. Então, o espírito significa respirar, todo mundo tem esse espírito, é a nossa respiração. Só que aí, né, com o passar dos anos, enfim, foram atreladas a questões sobrenaturais nessa questão espiritual. E aí as pessoas ficam com esse receio espiritual, mas também a gente tem aí uma questão espiritual maior, né? Eu com o mundo, que me conecta com o mundo, que eu também preciso olhar. Então, às vezes eu também estou numa questão espiritual que eu preciso, às vezes eu estou desconectado, isso pode ser espiritual, eu estou desconectado. Às vezes é desconectado de mim, às vezes é desconectado dessa nossa essência, né, do universo, dessa energia, a gente não pode negligenciar isso. Então a gente é uma reunião de coisas, as pessoas ficam muito assim, né, cheia de dedos para falar, porque isso tem a ver com religião, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com a minha respiração, com o meu espírito, né, com a minha alma. Então a gente é uma reunião de tudo. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte, tá, eu vou fazer uma constelação então, porque eu tô com a vida travada. Só que é legal a gente fazer um exercício inicial para ver o que eu estou fazendo também para me ajudar, né? Às vezes eu também estou num cansaço excessivo. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão cansada, eu quero fazer uma constelação para olhar para o meu cansaço. Mas será que você está cansada por uma questão que você precisa olhar na constelação ou você precisa dormir? Às vezes você só precisa dormir. Às vezes você só precisa de vitamina, né? Às vezes você está sem vitamina, precisa se alimentar melhor. Às vezes você se alimentando melhor, você já vai, né? Não vai estar cansada. Então você não precisa olhar para a constelação esse cansaço. Ou então você já está numa questão que você já entendeu ali, que é da sua família, que você já compreendeu, e aí você quer fazer uma constelação, porque a minha família, eu preciso olhar a minha família. Pera, você vai fazer uma constelação para olhar a sua família ou olhar você? Então a gente tem que pensar em todos os fatores, né? Às vezes eu estou num momento que também é temporário, né? Eu tenho consciência. A gente no adulto, a gente tem que olhar para isso e falar assim, nesse momento eu estou nesse trabalho por causa disso.
Mas em X tempos eu vou procurar uma outra coisa. A questão é, e aí eu vou mudar a minha vida? Então antes de a gente olhar, é um processo que a gente tem que aí como adulto começar a observar. Mas assim, a questão é, vamos supor desse de trabalho. Eu sei que aquele trabalho não tá legal para mim. E eu tô aí fazendo planos para que eu saia disso. Às vezes, o que acontece? Você já está em condições de sair. Às vezes você já tem uma reserva financeira, que dá para você procurar um outro emprego, mudar um pouco, só que aí você chega nesse lugar e você não consegue. Aí você chegou nesse estágio e parou. Esse é o ponto. Aí você começa a olhar, entende? O processo. Então, assim, por exemplo, estou cansado, mas eu já tenho uma alimentação saudável, faço exercício, eu tenho tem muito, mas eu estou sentindo um cansaço muito grande. Pode ter uma outra questão que eu preciso olhar ali, entende? Um peso que eu estou carregando a mais, que eu talvez não me dê conta, né? Uma questão espiritual, talvez. Aí que é o processo. Então, quando que a gente começa a olhar? Quando aquilo que eu já tenho ferramenta, ou seja, eu tenho condição de mudar. Estou num relacionamento que não está legal para mim. Um relacionamento que eu já olhei, é um super tóxico, para falar assim, né? Então, um relacionamento que eu já sei, aquela pessoa não vai para frente. E eu cheguei num ponto que eu tenho condição, então às vezes eu não tenho nada que me prenda, né? Tenho condição financeira, posso criar meus filhos, posso sair, só que chega no momento ali alguma coisa te trava. Então você não consegue falar com o parceiro, você não consegue fazer o movimento. Se você não consegue fazer o movimento, talvez esteja na hora de olhar para isso. Entender da onde que vem. Captou? A primeira coisa é isso. Então, assim, como a gente é um complexo, né, de coisas internas, antes de tudo eu preciso fazer uma análise. Às vezes é só uma questão de adaptação de rotina, mudança. Então, às vezes eu só preciso de mudança de rotina. Essa mudança de rotina, mudar o sono, mudar a alimentação, fazer exercício, já vai dar um up aí, né? Uma mudada em você e você já vai conseguir fazer isso. A questão é, eu estou fazendo tudo isso, eu já estou olhando para isso e cheguei num ponto onde não vai. Então assim, eu já sei que eu consigo sair desse emprego, mas vem um medo tão grande que eu acho que amanhã se eu sair do emprego vou ficar sem dinheiro nenhum, vou passar fome. Ou então se eu sair desse relacionamento me dá uma dor tão grande que é como se eu estivesse perdendo alguém fisicamente. Preciso olhar para isso. Então, assim, ou então eu estou numa questão familiar, onde eu estou, né, próximo de algum parente próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma tia. Quando eu estou na presença daquela pessoa, me gera um desconforto, né? Eu fico mal perto daquela pessoa, o que ela fala, às vezes pega, dói aqui. Então, talvez eu preciso entender aonde que eu estou. Né? Talvez eu tenha uma questão que eu precise olhar. Então, acho que é a primeira coisa. Mas vamos lá. Para quem não conhece muito o processo de constelação, né? Tem algumas pessoas aqui que já fizeram constelação comigo, né? Outras conhecem. O que é esse processo? Então, eu já fiz toda essa análise, já falei assim, nossa, Luiz, já fiz tudo. Já mudei minha rotina, mas tem alguma coisa que está me prendendo. Eu quero sair daquele relacionamento, mas não estou conseguindo. Ou então eu quero ter alguém. Toda vez eu estou encontrando alguém que não está dando certo. Então eu estou só atraindo gente que não está indisponível. Ou então assim, o dinheiro entra para mim, mas ele vem muito difícil. Ou então ele até vem, só que vai embora. Qual que é a sua questão? Sente aí, qual que é a sua questão? Então essa é a primeira coisa. Já fiz tudo e estou com essa pendência aí. Eu não estou conseguindo ter força. Às vezes a pessoa não tem energia. Ela não tem força para seguir. Então talvez esteja na hora de olhar para isso por essa ótica. Primeira coisa importante que a gente pode fazer, isso até antes do processo, mas isso a gente faz junto também, tá? Num processo de atendimento, né, de constelação, é olhar um pouco para a sua família. Então vamos falar, né, a questão de trabalho. Tô lá eu num trabalho onde eu sinto um medo muito grande de sair. Eu até sei que eu posso sair, eu tenho condição. Eu até, talvez, financeiramente, posso me apertar um pouquinho, mas se eu fizer um movimento, eu fico um tempo, eu arrumo outro emprego. Mas aí vem um medo e me paralisa, tem alguma coisa aí. Aí eu posso entender qual que é a história da minha família. Vamos dar uma analisada na história da sua família. Como que foi? Como que era o trabalho para a sua família? Eu estava vendo um podcast essa semana passada, na verdade, daquela jornalista Isabela Camargo, né? Ela tem feito muitos podcasts, falando bastante nas empresas, e ela teve uma questão, ela trabalhava na Rede Globo e ela teve uma questão de burnout, né? Então ela colapsou aí de tanto trabalhar, digamos assim.
E ela estava contando a história dela, que é muito interessante, tem vários podcasts que ela fala, eu recomendo assistir, porque é um grande aprendizado, né? Ela fala muito disso, né? Dessa saúde mental que é importante a gente olhar. Ela traz várias visões que só ela pode colocar. Quem sabe um dia eu a conheço pessoalmente. O que acontece, né? Ela trouxe uma questão desse burnout, né? Então trabalhei, chegou uma hora que eu fui além do que era possível, em nome de uma coisa maior que na minha visão era o meu trabalho, minha profissão, mas na verdade coloquei o trabalho na frente de tudo. E ela falou ali naquele podcast que me chamou a atenção o seguinte, que a família dela, a mãe dela trabalhava muito assim, né? A família dela é da agricultura, né? Então trabalhava de segunda a segunda. Ela foi para o jornalismo, que trabalha praticamente de segunda a segunda, né? Então a gente sabe que a vida de jornalista não é nada fácil. Então olha assim, as conexões. Ela falou que a mãe dela trabalhava depois de uma... que também tinha a ver com agricultura, se eu não me engano, mas que ela estava grávida dela e ela cuidava de um monte de empresas que ela tinha no administrativo, era um monte de empresa, e ela sente que a mãe dela teve um burnout, que ela não sabia na época, porque nem se falava sobre isso, quando estava grávida dela. Olha que interessante. E ela, depois de adulta, teve aí uma questão de burnout. Então teve aí uma questão de trabalhar demais e colapsar. Antigamente a gente nem dava esse nome, né? Às vezes a gente só ficava muito cansado, sabe quando a pessoa dá um apagão, ela passa mal? Eu mesmo já passei mal quando eu trabalhava no corporativo, às vezes de ter que ir para o hospital. E era uma questão, provavelmente podia ser até o início de burnout, né? Talvez por eu ser novo na época, não senti desse lugar, mas pode, né? Tem gente morrendo de trabalhar. Então, assim, doenças que você morre de trabalhar. Só que às vezes eu tô nesse lugar, ou seja, eu tô trabalhando demais, mas eu não consigo sair. Parece que tem alguma coisa me prendendo. Se a gente entender que nós todos carregamos o padrão da nossa família, ou seja, aquilo que os nossos ancestrais fizeram, né, e passaram, está conectado comigo. É como se fosse assim uma teia ali, todo mundo, né? E todo mundo daquela família, da sua família, da minha família, se conecta nessa teia. E aí todo mundo está vivendo isso. Então é como se fosse uma série de informações que vêm para mim. A gente fala que vem através do inconsciente, mas é um processo. A Paty falou, eu sei como é, você sabe, né, Paty? Paty é minha cliente. Muito, muito boa, por sinal, né? Muito esforçada, tá sempre nesse lugar ali de falar, opa, já fiz tudo, e aí? Vamos ver uma constelação, porque eu acho que tá na hora. Então, esse processo. Então, às vezes você tá ali, ó, que nem você não consegue... Nesse exemplo dela é muito bom pra gente, né, pensar. Às vezes eu tô trabalhando naquele lugar, eu acho que não tá me fazendo bem, mas eu tô honrando inconscientemente toda essa trajetória dessa minha família que trabalhava daquele jeito. Então eu tô honrando isso, é inconsciente esse processo. Então o que acontece? Como que eu honro isso? Eu começo a viver igual. Então eu estou num outro momento vivendo igualzinho. Num outro contexto, talvez uma outra profissão, vivendo a mesma coisa. Relacionamento. Vamos supor que seus pais tiveram uma questão de relacionamento difícil. E você, criança, viu isso. E às vezes você nem tem memória, mas você sente. Então você sentia que tinha algo ali no relacionamento dos seus pais. E às vezes você viveu num ambiente onde tinha muita violência, muita agressão verbal, né? Você via às vezes sua mãe mal e você sentia essa dor da sua mãe. O que às vezes acontece? Como eu honro essa história, porque eu estou conectado na teia, eu honro essa história vivendo um relacionamento igualzinho da minha mãe. Às vezes eu nem vivo um relacionamento igual propriamente dito, mas eu vivo a mesma dinâmica. Às vezes é o seguinte, a minha mãe foi muito oprimida, e eu falo assim, não quero ninguém me oprimindo, de jeito nenhum, não vou fazer igual. Às vezes você vai para um relacionamento, você é oprimida também, então você fala, não vou, de repente você se atrai por alguém que é complexo e te coloca nesse lugar, ou você se torna a pessoa opressora. Então você entra na dinâmica. Às vezes você vê uma situação de opressão e oprimido. Aí você fala, não vou ser. Aí você fica tão duro ou dura nisso, porque eu não quero viver de jeito nenhum. Só que aí quando você vai para o seu relacionamento, você quer tanto fazer diferente, só que você entra na dinâmica sendo a opressora ou o opressor. Então você é o tóxico. Todo mundo é um pouco tóxico no relacionamento de acordo com a maturidade dele, tá? Isso é uma realidade. Uma coisa é ser tóxico, outra coisa é ser abusivo. Então a gente às vezes tem. Então às vezes você era tóxico no relacionamento, tem que admitir isso.
Por quê? Porque você está preso na dinâmica. Então, assim, eu quero ir contra aquilo. Então, eu quero ir contra o meu pai. Eu quero porque meu pai era isso, aquilo, aquilo outro. O julgamento que a gente viu na carta inicial. Eu julgava tanto meu pai, quando eu olho, eu arrumo um marido igualzinho meu pai. Ou então o contrário, né? Eu vou lá e arrumo um homem que, na minha concepção, vou falar de um exemplo heteronormativo, homem e mulher, para facilitar, né? Mas todos são incluídos aí, né? Falo por mim. Então, assim, às vezes você atrai um homem que tá lá que você olha ali e você fala assim, não entrei na mesma dinâmica, então não vou atrair um homem igual ao meu pai. Só que você atrai um homem que na sua concepção é fraco. Aí você fala, pô, mas eu não atraí um homem igual ao meu pai, meu marido é ótimo, só que ele é fraco e você não admira ele. E aí você sente um negócio interno que tem alguma coisa te incomodando, você não sabe de onde que é, você fala, não, mas meu marido é muito legal, muito bonzinho. Só que o que acontece? Às vezes você ficou tão naquela dinâmica que você oprimiu aquilo, né, daquele homem muito duro, e você atrai um totalmente diferente, mas você ainda não resolveu lá atrás. Esse é o ponto. Eu ainda não resolvi lá atrás. Então, quando que a gente fica repetindo? A gente fica repetindo enquanto eu não olho para o que eu preciso olhar, tá? Esse é o ponto, lembra isso. Eu vou ficar repetindo o padrão enquanto eu não olhar para onde eu preciso olhar, tá? E qual que é a direção que a gente precisa olhar na maior parte das vezes? Eu preciso olhar para a vida, eu preciso olhar para o fluir da vida. E às vezes eu estou olhando para outra coisa que não é o fluir da vida, por isso que a vida é pesada para mim, tá? Então é isso. Outra coisa que a gente usa através da constelação, né? Vamos dizer assim. O que de repente eu até tenho uma certa consciência, mas eu ainda preciso ver? Ou então o que eu não estou enxergando ainda, mas que se eu enxergar vai me ajudar? Então a constelação é esse movimento. É de olhar o que você precisa olhar. Então às vezes você está com tanto pensamento na cabeça, que é isso. A gente fica com tanto pensamento, a cabeça da gente não para, né? A gente fica lá pensando, pensando, pensando. Já falei isso em outras lives, né? Dos livros que eu li, né? O livro da cura, né? Como curar sua vida, ele fala, né? Que a gente é só pensamento. Mas isso é só pensamento, não é você. Só que você começa a se identificar com esse pensamento. E se a gente também tem uma coisa mais ampla, que é essa informação que vem da minha família, às vezes também estou conectado naquela história. Vou dar um exemplo que talvez facilite. Esse negócio do trabalho, né? Trabalho, às vezes eu estou num trabalho que é aquela coisa, né? Putz, trabalho que, fica me chicoteando praticamente, tudo muito pesado. O que às vezes eu posso estar honrando, né? Parecido com esse exemplo da Isabela, mas para ficar mais claro. Como que talvez era o trabalho lá na sua família lá atrás? Se a gente pensar nos nossos pais, nossos avós. Cara, às vezes o trabalho para eles era simplesmente sobrevivência. Então, assim, era pesado mesmo, era lá na agricultura, ou então era imigrante que veio para o Brasil. Então, o trabalho, ele vinha com esse peso muito grande. Então, para eles, o trabalho era ruim, entende? Era sofrido. Como eu tenho essa informação que faz parte do meu sistema, às vezes eu estou para o trabalho, estou com essa sensação ruim, mas é somente porque eu estou seguindo esse padrão dos meus ancestrais. Só que, na verdade, a realidade mesmo hoje não precisa ser assim. Às vezes eu até tenho consciência disso, que não precisa ser tão pesado assim. Não precisa ser tão sofrido assim, mas eu estou honrando aquilo. O trabalho, para mim, vem como uma espécie de sobrevivência. Então, tudo fica pesado. Então, o dinheiro, para mim, vem pesado. O trabalho vem pesado. Então, ele vai embora porque eu estou honrando esse lugar, né? Esses ancestrais. O que a gente, nós aqui todos, viemos aqui nesse sistema hoje? Você faz parte dessa família, eu faço parte, para a gente começar a reequilibrar isso. Como que eu consigo reequilibrar isso? Quando eu olho para isso. Porque às vezes eu estou olhando para esses ancestrais ou para uma dinâmica de trabalho difícil porque eu estou honrando essa história. Só que como que eu consigo fazer diferente? Como que eu consigo honrar essa história, mas mudar, né? Sair um pouco dessa dinâmica? Quando eu olho de verdade para isso e entendo o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para equilibrar esse sistema, para ressignificar esse lugar, para incluir pessoas. Então esse é o ponto. Então às vezes eu estou sofrendo porque eu só preciso olhar. Porque eu preciso olhar. Às vezes eu preciso entender que lá mesmo, honrar mesmo, que para os meus ancestrais foi difícil, né? Porque, eu tenho que honrar essa história. Às vezes eu estou só vivendo uma situação difícil hoje para poder honrar, para olhar para trás e falar, putz, gratidão mesmo, real.
Enquanto eu não olho para essa história de verdade, com coração e alma, com espírito, né? Eu não consigo ter gratidão. A gratidão, ela vem assim meio pro forma, né? Eu não entro na frequência da gratidão. Eu só consigo ter gratidão quando eu olho de verdade para aquilo e entro na frequência da gratidão. Como que eu olho, né? Eu posso utilizar essa ferramenta da constelação para entender se realmente, por exemplo, esse exemplo ou um relacionamento, né? Às vezes a minha avó, ela teve uma questão de que ela foi abandonada, minha bisavó foi abandonada lá atrás por alguém, e aí isso fez com que ela se sentisse excluída da família. E eu entro, né, agora honrando essa avó inconscientemente, e às vezes eu tento incluir, é como se eu quisesse aqui na alma, né, internamente, incluir essa avó, ou essa bisavó. Eu quero incluir ela. Como que eu incluo essa avó, ou essa bisavó? Repetindo, às vezes, a dinâmica. Então, às vezes eu tô lá, ela foi abandonada lá atrás, e eu tô aí dando cabeçada nos relacionamentos, todo relacionamento que vem, vai embora. Então, pode ser, lembra que eu falei que o ser humano é complexo, biopsicossocial e espiritual. Então pode ser que você está honrando essa avó, e isso, qual que é o convite que está fazendo para você? Incluir essa avó com respeito. Incluir essa avó e falar, você também faz parte. Você sofreu, mas eu vim aqui para equilibrar isso. Para você não foi fácil, mas eu vim aqui para isso. Esse é o olhar, esse é o movimento. Exemplo dos pais, né, que é muito comum, gente. Eu atendo muito essa questão do filho ou a filha, né? Tá preso no relacionamento dos pais, porque lá na infância ele via essa dificuldade que os pais tinham de se relacionar afetivamente. E ele, inconscientemente, a criança, nós todos somos assim. A gente está tentando salvar os pais lá. Então, às vezes, eu estou tão preso ainda naquela dinâmica familiar que eu não consigo ir para a vida de verdade. Então, às vezes, eu nem dei certo no relacionamento porque eu não saí daquele relacionamento dos pais, e eu preciso olhar para ele com respeito. E às vezes o movimento que você precisa fazer é falar assim, olha, para vocês não foi possível, mas eu farei algo da minha vida em honra a vocês. E eu vou dar certo no relacionamento honrando vocês. Isso faz uma diferença tão grande na vida que vocês não têm noção, né, de como isso mexe no nosso espírito, na nossa alma, né, essa transformação. Mas claro que isso não é uma mágica, né? Isso não é um processo mágico, mas é um passo muito grande onde a gente dá. E é isso, a gente vai lá, que nem, por exemplo, né? Vou até mostrar quando eu faço a constelação. A pessoa traz o tema para mim, né? Alguma situação lá que ela tá, é isso que eu falei, pô, eu preciso olhar para o relacionamento, preciso olhar para profissional, enfim, para alguma coisa. Qual que é a ideia? A gente sair desse pensamento, né, que a gente falou, que está o tempo todo pensando, e olhar para algo que eu não sei, né? Assim, de repente eu preciso olhar. Eu até coloco esse daqui, que está do meu lado, né? Quem já fez sabe, né? Esse campo aqui. A gente vai colocar uns bonequinhos, uns representantes, que de repente você vai sentir, de repente não, você vai sentir a energia para saber o que é aquilo que está mostrando para você, para saber para onde você está olhando. De repente você está olhando para trás, para o passado, você está conectado no passado. Ou seja, às vezes você está conectado, que eu falei, né? A gente tem que estar conectado no fluir da vida. Às vezes eu estou conectado na morte, no passado, no que já foi, e não no presente e futuro, né? Não no fluir da vida. A vida é um fluir. A vida veio dos nossos pais para a gente receber e deixá-la fluir. Só que se eu fico lá toda hora com obstáculo, ela até vai fluir, porque ela não para, né? A vida não para. Só que, imagina, cada vez tem um obstáculo. É um rio, né? Que vai descendo, tem um monte de pedra. Aí o rio vai fazendo assim, né? Ele podia ir reto, não podia? Mas não, tem umas pedras atrapalhando. Às vezes você tá com essas pedras aí e você tá dificultando a situação, inconscientemente. Mas essa dificuldade, ela existe porque a gente está honrando ali o nosso sistema, né? Tudo isso que eu expliquei aqui, a gente está honrando inconscientemente essa história. E a gente também está desconectado por alguma razão. Outras razões fortes que a gente está, que eu acho que é importante antes da gente... que eu acho que para ficar bem fixado,
a gente fica muito preso nessas dinâmicas familiares, a gente fica muito preso na nossa criança emocional, como eu falei no início. Então, muitas vezes, quem entra para resolver a sua situação da tua vida, então às vezes você está lá numa questão de trabalho, aquilo está mexendo com você, mas quem está entrando ali, inconscientemente, emocionalmente, é a sua criança está resolvendo. Ou no relacionamento, sua criança que está entrando. Só que a criança não tem condições emocionais para lidar com aquilo, concorda? A criança não tem que trabalhar, tem que ter relacionamento e por aí vai. Então, se a sua criança está entrando, é porque provavelmente está sendo mais difícil para você, né? Então, está sendo difícil para você acessar, porque a sua criança está vindo na frente. Então, a sua criança está chegando lá e aí chega uma questão de relacionamento, ela que entra nessa história. Às vezes, sua criança entra também porque ela se conecta lá com seus pais. Então, ela se conecta com a falta que você teve, talvez, de um pai, de uma mãe. E aí, quando você acessa algo ali que relembra inconscientemente a falta que você tem ainda do seu pai e da sua mãe, aquilo te deixa desestruturado emocionalmente, começa a mexer, desequilibrar. E aí isso faz com que você, opa, o que eu preciso olhar? O que está faltando? Às vezes você está tentando preencher os seus vazios no trabalho, no relacionamento, só que seu vazio ou numa compulsão, enfim. Só que esse vazio que você sente, muitas vezes está atrelado atrás, né? Está atrelado com a falta que você sente, ainda do seu pai e da sua mãe, ou seja, dessa história, ressignificar essa história. O que a vida está te mostrando? Está te fazendo um convite, né? Qual que é o convite que ela faz para você? Então você está passando uma situação, vamos pensar. Você está passando uma situação hoje muito difícil lá com o seu chefe, ou com a sua chefe. Qual que é o convite que a vida está fazendo você fazer? Por alguma questão aquilo não tá conectado no fluir da vida. Se não está conectado no fluir da vida, alguma coisa está querendo me mostrar. Só que às vezes você vai ficar tentando, pela sua cabeça, não vai adivinhar. E aí, ou então você vai se confundir. Então, às vezes é interessante a gente colocar no campo para você sair desse lugar e entender o que está acontecendo. Às vezes sua criança mesmo que está acessando. Às vezes o comportamento do seu chefe, da sua chefe, é um comportamento do seu pai, da sua mãe que se acessa. Isso te incomoda inconscientemente. Ou então o relacionamento, né? O que esse relacionamento está vindo aqui para me trazer, né? O que esse relacionamento está me mostrando? Ou a falta dele, né? Mas eu estou sentindo falta de ter um relacionamento. O que isso está me mostrando? Para onde que eu estou olhando? Isso é importante. Para onde que eu estou olhando? Estou olhando para a vida? Estou olhando para trás? Estou olhando para frente? Estou olhando para a dinâmica? Estou repetindo? Né? A gente repete o tempo inteiro. A gente repete até que uma hora a gente vai olhar para aquilo. A gente às vezes fica relutante, tá? É difícil olhar. Eu falo isso, tudo isso que eu falo aqui é um processo que eu também faço. Isso é contínuo, né? Não é assim, tipo, eu fiz uma constelação, minha vida mudou e amanhã não acontece mais nada. Não é assim, né? Eu falei até no início, né? Olha que vem um assunto aqui para eu, né, de novo para eu olhar, opa. Então a gente está sempre tendo provas para a gente olhar para alguma coisa. A vida está mostrando, ó, preciso olhar. E a gente também está no processo de evolução, né? A gente está aqui na Terra para evoluir. Então ela sempre vai ter alguma coisa, mas ela pode ser mais leve. Não precisa ser tão pesado. Ela pode ser mais leve, eu posso ser um pouco mais flexível em algumas questões, eu posso, de repente, olhar para aquilo e falar, é isso, agora eu entendo, mas agora eu posso seguir. Esse é o movimento. É isso, só que eu só consigo, muitas vezes, por uma ajuda, né? Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso olhar para isso de uma ajuda, para eu sair da dinâmica, senão eu vou estar preso na dinâmica. Eu fico preso naquela dinâmica de repetição. Então, por isso, né? Lembra, ó. Eu fico preso porque eu posso estar honrando aí os meus ancestrais e a minha família. Eu posso estar preso ainda porque está faltando pai e mãe dentro de mim. Né? Eu posso estar preso na forma que meus pais tinham de dinâmicas na minha infância e eu estou repetindo isso na vida adulta em várias situações para que eu olhe para isso. Então, qual que é o convite que a vida te faz? Então, pensa aí, qual que é o convite que a vida está te fazendo hoje? Qual que é a área da sua vida que a vida está falando assim, olha para isso? Pode ser várias, né? Porque a gente pode estar várias. Mas sei lá, vamos lá, pensar de novo. Eu fiz esse exercício no início e agora a gente falou bastante coisa que a gente colocou aqui. Vamos respirar aqui. Fecha os olhos. Coloca aqui a mão no peito, que a gente chama de chakra cardíaco, né? Respira. Acessa qual que é a área da vida que está te convidando
para que seja olhada mais profundamente. Que área da sua vida você precisa olhar agora? Respira, sente. Então eu vou falar aqui as áreas e você deixa sentir. O seu corpo fala com você dessa maneira. Você nem precisa pensar, deixa ele falar. Então vamos lá, você precisa olhar agora para o seu relacionamento afetivo, seu parceiro, sua parceira, seus filhos. Qual que é o convite que a vida te faz para olhar os relacionamentos? Sente como que vem essa vibração em você. Às vezes pode gerar um desconforto, ou não, ou uma sensação boa, uma tristeza, o corpo fala. Então sente aí como que estão os relacionamentos na sua vida hoje. Respira, agora a gente passa do relacionamento, a gente vai aqui para o trabalho. Sente como que está a questão do trabalho hoje para você. Seu trabalho, o que você tem feito para servir a vida, o que você tem feito como troca, o que você tem oferecido para o mundo, como que você lida com o receber desse trabalho, com o dar, como são as relações que você tem no trabalho com seus clientes, com seus colegas, com seus superiores. Vai sentindo dentro de você e o que o seu corpo fala. Então vai sentindo isso, quais são as suas relações de trabalho, como que é o trabalho para você. E eu acrescento uma coisa a mais, como que é a sua profissão? Qual a profissão que você tem hoje? Sente aí dentro de você se ela faz sentido para você. Às vezes você é um advogado, um médico, um engenheiro, ou então você é psicólogo, um técnico em algo, um consultor, você trabalha numa CLT, numa empresa, ou você é dono do seu próprio negócio. Sente como que é a profissão para você e o que ela está honrando. Sente o que essa profissão honra o seu sistema. Isso, agora saindo um pouco da questão do trabalho, profissão, vamos um pouquinho para a sua família. Agora eu quero para a família de origem. Sente um pouco o que seu corpo fala quando você pensa e sente a figura do seu pai. O que vem dentro de você, a figura da sua mãe. O que você sente quando você pensa ou sente a sua mãe. Deixa isso vibrar. Aí você pode dizer assim, mas eu não conheci meus pais, eu não tive contato. Só sente. Sente quem foi foram os seus pais biológicos, aqueles que fizeram você. E aí você vai incluindo talvez alguém que te ajudou na sua criação. Pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, pais adotivos, pai e mãe adotivo. Vai incluindo essas pessoas e vai sentindo o que seu corpo fala quando você acessa essas pessoas. Como que gerou? Gerou uma sensação talvez de falta, um incômodo, uma angústia, uma tristeza ou uma alegria, um amor muito grande. Como que foi essa conexão? E agora vai integrando tudo isso, todas essas áreas da sua vida, e vai sentindo qual que é a área que talvez você precise olhar agora primeiro. Deixa o seu corpo falar para você. Isso talvez tenha sido o trabalho, o seu relacionamento, a sua relação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, seu companheiro, companheira, com seus pais, com tudo isso que te traz. Vai sentindo tudo isso, vai encontrando essa resposta, vai acolhendo isso dentro de você, vai respirando e vai abrindo os seus olhos. Sentir, nem é fazer esse exercício, mas sentir de fazer dessa maneira, tá? Porque às vezes a gente também tem dificuldade de acessar o que a gente precisa olhar. E às vezes a gente precisa olhar
com outro olhar, acessando um outro campo, acessando aqui. A gente tem muita dificuldade de acessar isso aqui, tá? Então pensa tudo isso. Deixa eu ver se eu falei o que eu gostaria de falar. Só vou falar uma frase final que eu acho importante, que eu anotei do Bert Hellinger. E a gente encerra aí você pensando o que você precisa olhar agora, o que você precisa olhar hoje para que você possa destravar a sua vida ou dar o primeiro passo para destravar a sua vida. Pensa nisso, tá? Uma frase aqui do Bert Hellinger que eu achei interessante, que eu tirei do livro dele, A Simetria Oculta do Amor, que fala assim, ó: agindo por amor, os filhos acompanham os pais até no sofrimento, e embora quase sempre de maneira inconsciente, perpetuam os infortúnios dos pais, copiando-os. Muito interessante, né? Então, às vezes você está copiando aí sua história por amor. É um amor maior, não é esse amor que a gente aprendeu, é um amor que nos conecta. Tudo isso está conectado por amor. Até o que é sofrido é conexão de amor. Só que você pode continuar agindo e acessando esse amor de forma diferente. Você pode honrar de forma diferente, honrar esse pai, essa mãe de forma diferente, esses ancestrais, e sendo responsável pelas suas escolhas, saindo do julgamento e acessando o seu lugar, você assumindo as suas escolhas, você assumindo o seu papel na vida, o fluir da vida. É para isso que a gente veio aqui, né? Então, é isso, né? Falei no início que eu estava trabalhando com as empresas e o povo, não, isso aqui é muito espiritual, né? Trabalhar com a questão sistêmica. Gente, tudo é espiritual. Enquanto a gente não entender que a gente está aqui com essa conexão, né, com esse espiritual, a gente nunca vai acessar o que a gente precisa acessar. A gente não vai acessar a nossa essência, quem a gente é de verdade. Às vezes você só não destravou a sua vida porque nem você sabe quem você é. Você está tão emaranhado com as questões da família, com as questões da sua criança, que nem você sabe quem você é. E a constelação convida você a acessar quem você é de verdade, que talvez você nem saiba. E aí você vai viver na sua essência de verdade. Porque esse é o caminho. Esse é o lugar, né? E claro que eu estou aí, né, trabalhando para isso, eu posso te ajudar nesse processo, se você sentir, né, aí no seu coração, me procura, e acho bem importante, é uma ferramenta muito válida aí para a gente olhar a vida de uma forma diferente e real, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito importante, e eu estou aqui à disposição para isso, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, até porque eu fui rápido, espero que eu tenha sido claro. Se caso tiver alguma dúvida relacionada a esse tipo de processo da constelação, a gente troca aí uma ideia, tanto no direct do Instagram, no WhatsApp, e a gente vai trocando, tá? Eu estou aqui à disposição, a gente está trocando, estou aprendendo também, estou crescendo com isso, e é por isso que a gente está aqui, tá bom? Gratidão aí pelo tempo, eu sei que o tempo hoje é um bem muito precioso, e eu agradeço quem ficou até aqui, quem está aqui presente, quem está assistindo depois. E é isso, eu vou salvar aqui a live agora e vamos convidar o pessoal, né, encaminhar para o pessoal para que eles assistam também e tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso para todos.